Nossa República está de volta nessa semana conversando com Itamar Canossa, que é presidente do Fórum Agro, e é sobre esse assunto que nós retomamos a entrevista do Nossa República agora. Itamar, um dos assuntos que estão tomando a atenção dos deputados, dos parlamentares e também dos produtores e das entidades do agronegócio é a revisão daquele zoneamento socioambiental e ecológico, né? Esse zoneamento foi feito há uns 10, 12 anos atrás, talvez um pouquinho mais, e hoje está passando por uma revisão. Qual é a preocupação do Fórum com essa matéria? Essa questão, Mauro, ela é bem crítica, ela é, no nosso ponto de vista, ela é muito preocupante, porque a forma como ela está sendo feita, ela acaba afetando bruscamente nós de forma direta. Então, assim, nós elencamos 6 pontos onde, de prioridade, onde tem que ser modificada essa questão. O primeiro deles, Mauro, é a escala. A escala, como está sendo feito esse zoneamento. Para você ter uma ideia, todos os mapas que foram usados, a escala de 1 para 1,5 milhão. Na verdade, teriam sido feitos de 1 para 1 milhão no máximo, 1 para 1.200.000. O que isso causa? Causa uma distorção na hora de você fazer a análise daquele mapa. O segundo ponto é a ausência de estudos técnicos. E na sequência desses estudos, o orçamento para que você faça essas unidades de conservação sugeridas, já que não foram nem, Mauro, sinceramente, as que já existem não foram pagas, né? O terceiro ponto é quando o impedimento ao desenvolvimento das regiões que já são produtoras. Então você tem o Vale do Araguaia, o Guaporé, o do Araguaia ainda mais, né? Porque você tem áreas produtivas com alto índice de produtividade, com tecnologias implantadas de ponta. E aí você, de repente, regride nessas questões, é um ponto preocupante também. Entrave no desenvolvimento logístico. Quando você cria essas unidades, você dificilmente consegue passar com uma BR ou com uma ferrovia. Esse é o quarto ponto. O quinto é com o problema com o setor florestal. Aí você acaba criando dificuldades na hora de você fazer o manejo de exploração florestal. É um ponto sério também que o Mato Grosso é muito produtivo nessa questão. E o último, e não menos importante, é na questão da mineração. A hora que você for licenciar uma jazida para você tirar calcário, você não vai poder tirar ou tirar um valor menor. Aí você imagina o solo mato-grossense com uma necessidade de correção de pH altíssima e você não disponibiliza o principal insumo para isso, que é o calcário. Então são 6 pontos onde a nossa sugestão é onde que deveria ocorrer as principais mudanças nessa sugestão da Secretaria de Desenvolvimento, né, Mauro? Antes da gente detalhar um pouquinho, porque acho que é importante a gente falar sobre cada um desses pontos, eu queria fazer uma colocação. Mato Grosso, o Brasil, na verdade, vive nesse momento uma situação complicada no mercado internacional por conta da questão do desmatamento ilegal, das queimadas. O Brasil voltou a ter uma imagem um pouco fragilizada nessa questão, e isso é muito ruim, principalmente para o agronegócio brasileiro, para o agronegócio de Mato Grosso, né? Hoje, nós precisamos ter um ambiente absolutamente sustentável dos nossos produtos, para que cada vez mais a gente amplie nossa participação no mercado internacional. Então, tem um problema aí, que é cuidar da sustentabilidade, cuidar da preservação ambiental e, ao mesmo tempo, atender esses interesses da produção. Eu queria saber, na sua visão, como é que compatibiliza essa situação? Mauro, eu concordo plenamente que hoje você não pode mais pensar em produzir desmatando ou prejudicando a natureza. O produtor rural é a classe mais convencida disso, Mauro. Por quê? Porque ele necessita que a natureza trabalhe de forma alinhada para que chova, para que ele possa plantar, colher. Então, quando há
Quando há necessidade de conservação, o produtor rural ele faz a sua parte. Ele já está fazendo proteções a mananciais de água, ele desmata dentro do seu percentual que a lei permite. Então, quando se quer criar unidade de conservação, é aí que a gente que nós vemos que vai de encontro ao que é coerente. Porque quando você quer proteger, entrega para o produtor rural. O produtor rural ele vai ser cobrado pelos órgãos ambientais. Ele sabe que se ele desmatar, ele vai ser punido. E não adianta você deixar terra devoluta em situações de abandono ou em outras situações. Essa imagem que o produtor está trabalhando está fazendo uma autocrítica, começou com uma autocrítica, percebendo esses detalhes, e já tem algum tempo fazendo essa imagem positiva do agro-mato-grossense. Ele sabe que não pode matar. Mas aí, Mauro, o que acontece? Nós temos que separar o produtor mato-grossense, o lavoureiro, o pecuarista, da outra pessoa que ela desmata, que é o criminoso. São duas situações diferentes. Quem desmata ilegalmente não é o produtor rural. O produtor rural ele já tem a área consolidada nessa questão. Né? Mas, olha, eu conversei há poucos dias com o Luciano Vaccari sobre esse assunto, sobre esse tema, na linha E ele me fez esse mesmo discurso. Tem o bandido que desmata ilegalmente, que provoca queimadas na Amazônia, e tem o produtor rural que preserva, que desmata dentro dos limites legais, etc. Perfeito. E ele me disse o seguinte, que só resolve isso com a legalização das terras, quer dizer, com a questão fundiária estando equacionada, cada um com a sua escritura, etc., que é para poder a fiscalização funcionar. Só que é o seguinte, o governo, a SEMA, tem um sistema lá de vigilância que está punindo, está conseguindo detectar as queimadas praticamente em tempo real, e com isso multando. Ora, para multar você precisa ter o CPF do dono da terra. Você não consegue multar um criminoso, um bandido. Como é que é isso? E o governo tem anunciado um volume considerável de multas por conta de desmatamento ilegal, e você só multa, obviamente, quem tem CPF, quem tem a propriedade, a titulação da terra. Como é que é isso? Não tem uma contradição nesse discurso? Mauro, primeiro assim, não sei se eu entendi bem a sua questão, quando você me refaz a pergunta, mas eu vejo assim, Mauro, há áreas já plenamente legalizadas. Você começa a observar essas questões e as outras áreas que têm que ser legalizadas. Isso cabe ao governo fazer essas questões. Mas quando você foca nas áreas legalizadas, no produtor que trabalha com licenciamento, esse produtor, esse é o exemplo da seriedade. Esse cara, essa pessoa, essa família, essa empresa que conserva a natureza. Então, a questão de desmate, a questão de terras ainda na mão de pessoas sem documentação, e não cabe ao órgão, a nós, no caso, representantes de classe, determinar o que deve ser feito. Cabe ao governo, lógico, ele tem que manter um plano de fundiário, dar títulos a essas terras, nomear pessoas ou donos, para que se possa fazer como você falou. A partir do momento que você tem um CPF, você tem uma pessoa responsável por essa área. Vamos seguir um pouquinho em frente, porque o desenvolvimento de Mato Grosso depende exclusivamente do agronegócio, da agroindustrialização da produção do Estado. E aí, esse caminho, você falava dos 6 pontos aí, que são críticos na questão da revisão do zoneamento. Houve muita polêmica à época que essa legislação foi criada, que esse zoneamento foi feito, enfim, mas acabou sendo aprovado. O que a gente percebe, por exemplo, é que existem áreas que estavam delimitadas para determinada atividade, mas que hoje já avançaram para outras coisas. A produção agrícola cresceu em áreas onde já havia uma limitação ambiental. Como é que resolve esse problema? Primeiro, Mauro, começando um pouquinho antes, essa questão da forma como foi feita essa sugestão de zoneamento,
ela tem, o governador primeiro ele tinha que obedecer uma lei. Isso, a lei diz que de 10 em 10 anos tem que ser refeito esse zoneamento. O governador lançou essa lei, eu entendo a posição do governador, ele estava obedecendo uma lei, né? A secretaria fez esse zoneamento e abriu para consulta pública. Nós observamos que para nós esses pontos eles nos prejudicariam muito. Então hoje, Maurício, para você ter uma ideia, se nós implantássemos essa questão do zoneamento como ele está, de imediato nós fecharíamos 1.860.000 hectares de lavoura, de forma imediata. Quase 400.000 hectares de pastagem. E aí, quando você fala como você comentou, que áreas acabaram tendo um desvio de finalidade, de uso em algumas situações, eu acredito que se o órgão licenciou, é porque ela está adequada. Se não licenciou, essa propriedade vai ter que se adequar, logicamente. Nós protegemos, defendemos o bom produtor. O produtor que extrapolou a liberdade de uso daquele local, ele tem que ser corrigido perfeitamente. Eu não vejo que tem que ser diferente, irmão. Agora, o que acontece é que áreas produtivas, você pode trabalhar de certa forma que você adequa essas áreas. A gente tem aquela questão das áreas úmidas, né? É uma questão bem complicada essas questões, a gente entende e sabe, né? Mas o que me deixa tranquilo em colocar essas questões é porque nós temos um executivo, nós temos secretarias sérias e bem ativas. A SEMA, por exemplo, é uma secretaria competentíssima, ela sabe se impor, sabe fazer, e ela vai saber corrigir essas questões perfeitamente, Mauro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Parece que há uma certa convicção de governo, o entendimento de que Mato Grosso é um estado cuja produção é majoritariamente sustentável. Claro que nós temos problema. Temos problema com garimpo, com invasão de terra pública, com grilagem, com uma série de terras indígenas, enfim. Mas nós temos também uma área preservada, em torno de 60% do território do estado, contra 40% de área ocupada, com produção, com cidades, com estradas, etc., que é um dado bastante robusto, bastante substancial, quando você coloca isso para o mercado internacional. Então é importante que Mato Grosso continue mostrando, mas é importante que as instituições, me parece que isso é o papel mais relevante de instituições como é a Acrismate, como é o Fórum Agro-MT, no sentido de defender apenas e tão somente questões que possam manter o meio ambiente funcionando e, ao mesmo tempo, a produção crescendo, como vem crescendo em Mato Grosso. Eu volto num instantinho, Itamar, que a gente vai no intervalo e volta já com Itamar Canossa falando sobre sustentabilidade, sobre zoneamento agroambiental e sobre como é que Mato Grosso deve se desenvolver daqui para frente. Um instante só.